Olá, dando prosseguimento ao nosso estudo aí do 4520 com o compilador XC8, vamos prosseguir aqui com o assunto interrupções. Dessa vez nós vamos ver um exemplo prático que pode ser implementado aí na bancada e pode ser usado no dia a dia aí das pessoas interessadas, né? Essa página aqui é aquela página que fala sobre as interrupções, sobre os vetores, né? Alta prioridade, baixa, que a gente já viu. Tá aqui só para ilustrar. Então vamos em frente. O conversor AD. O conversor AD é um periférico destinado a receber na entrada uma tensão analógica e fornecer um valor equivalente na forma binária. É uma coisa bastante útil isso aí, né? Principalmente no mundo que a gente vive. Se você se perceber, o ser humano ele funciona de uma forma analógica, né? Ele sente lá o calor, regula o ar-condicionado de maneira que ele vá fazendo essa conversa até que o calor fique ameno e ele se sinta confortável. Então tudo isso são unidades analógicas, não são digitais, né? Você sente analogicamente as coisas. E quando a gente está trabalhando com computador, com microprocessador, com microcontrolador, seja lá o que for, existe a necessidade fundamental de que essas unidades sejam digitais. Então para isso existe o conversor analógico digital, o AD. Dentro do nosso PIC que nós estamos usando, existe um conversor, assim como dentro de vários outros, né? Quase todos os microcontroladores PIC têm um conversor AD interno. Quando não tem, você precisa usar um externo, se for o caso, né? Se a sua aplicação exigir uma conversão. Bom, mas no nosso caso ele tem um conversor interno, né? Então esse conversor, deixa eu mudar aqui essa parada para a gente poder ter aqui coisa melhor aqui. Vamos lá, cadê você? Aqui, isso aqui é melhor, né? Dá para ver melhor. Então vamos lá, no nosso PIC existe um conversor de 10 bits, como a gente está vendo aqui. Com 10 bits nós podemos representar valores que vão de 0 até 1023, né? Que vai de todo mundo 0 em binário até todo mundo 1. Então cada uma dessas 1023 combinações irá representar um valor em uma das entradas analógicas do microcontrolador. Bom, esse microcontrolador tem um conversor, só um conversor interno, mas ele tem 12 entradas que podem ser entradas analógicas. Claro que você vai ter que converter uma por uma. Não tem como converter as 12 de uma vez só, porque o conversor é um só. Então essas entradas são multiplexadas lá dentro. Você vai selecionar qual delas você quer converter e o conversor vai fazer o trabalho. Ok? Então, o fato de ter 12 não quer dizer que tem 12 conversores, não. São 12 entradas, mas o conversor é um só. Ok? Então, o conversor ele vai fazer a conversão de um valor qualquer que você coloque na entrada. Quer dizer, não um valor qualquer, mas um valor que esteja dentro de uma certa faixa, que no caso seria a alimentação do microcontrolador. Se ele é alimentado com 5 volts, você vai poder ter na entrada valores que vão de 0 até 5 volts. Se ele é alimentado com 3,3 volts, os valores vão de 0 a 3,3 volts. Se você configurar as entradas para que o valor mínimo, em vez de ser 0, seja 1 volt, por exemplo, então você vai ter que ter valores de 1 até 5 volts. Ou de 1 a 3,3 volts. Desculpa, a garganta hoje está ruim. Para funcionar corretamente, o conversor precisa de tensões de referência, que podem ser obtidas de forma interna ou externa. É o que a gente acabou de dizer. Você pode botar a sua referência mínima em 1 volt e a referência máxima em 5 volts. Então o seu intervalo de leitura será de 1 até 5 volts. Ok? O 18F4520 possui somente conversor AD, o que a gente estava dizendo, né? E são possíveis 12 entradas. Cada uma delas vai ser convertida ao seu tempo. Ok? Então vamos seguir em frente aqui, vamos ver a próxima. Tá, o circuito simulador que nós estamos usando, nós vamos colocar lá agora, não apenas um potenciômetro, mas nós vamos colocar um elemento que é um elemento real, que você pode comprar aí no mercado e usar no seu projeto, que é um sensor de temperatura. Ele é um sensor muito famoso, muito popular, que é o LM35. Nós vamos ver lá daqui a pouco como é que esse cara funciona aí.
Mas é o que nós vamos fazer, nós vamos ligar um LM35 no pino RA0, que vai passar a se chamar N0, né? Porque nós vamos configurar ele como uma entrada analógica. Tá? Então, assim como tantas outras coisas que nós já vimos aí nos microcontroladores, o conversor AD também exige a manipulação de alguns registros para que ele possa funcionar corretamente. Então esses aqui são os registros envolvidos com o uso do conversor AD. Então a gente tem um address H, um address L. O address H significa a parte alta da conversão. Quer dizer, depois que você converteu o seu valor analógico, você vai ter um resultado que ocupa 2 registradores, né? E um resultado com 10 bits, não é só de 8 bits, né? Então a parte alta desse resultado está no address H e a parte baixa está no address L. Nós temos o ADCOM 0, que é um registrador de controle número 0. Temos o ADCOM 1, que é o controle 1, e o ADCOM 2, que é o controle 2. No ADCOM 0, nós vamos poder controlar a operação do conversor. No ADCOM 1, ele vai ser usado para indicar quais pinos serão ajustados para funcionar como entradas analógicas, e o ADCOM 2 é usado para configurar a fonte de clock do conversor, o tempo de aquisição e a justificação do resultado. Vamos ver lá para frente o que significa cada uma coisinha dessas aí. Vamos ver aqui. Tá? Aqui tem um desenhozinho, ó, que mostra mais ou menos como é que é isso tudo que nós acabamos de falar aí. Aqui tem um multiplex de entrada, né? Um seletor de entradas. Então nós temos lá do AN0 até o AN12. Aí nós temos aqui o ADCOM 0, que é onde você vai selecionar qual dessas entradas aqui vão ser convertidas, né? Existem lá 4 bits, do 0 até o 3, CHS3 até o CHS0. A combinação desses bits vai te dizer qual é a entrada vai ser convertida, qual delas vai ser convertida. O AN3 e o AN2, caso você opte por usar as tensões de referências externas ao microcontrolador, eles passam a ficar dedicados a essa função. Então você não pode contar com eles como entradas. Eles passam a ser as tensões de referência, VRF+, e o VRF-. E você configura isso aonde? No ADCOM 1, nesses 2 bits aqui, ó, VCFG1 e VCFG0. Aqui está o conversor, que recebe uma entrada de cada vez, converte e entrega o resultado para o par de registradores address. Address H e address L. Certinho, né? Por enquanto. Então, ó, fica visível na ilustração que a N3 e a N2 servem como referências externas. E caso você esteja usando eles dessa forma, não podem ser usados como entrada de sinal analógico. Então, para o conversor funcionar, existem alguns passos que a gente tem que seguir. Então, vamos lá. O primeiro passo é inicializar o conversor. Como é que a gente faz isso? Vamos configurar as tensões de referência. Esse ajuste é feito no ADCOM 1 com os bits VCFG1, VCFG0. No nosso caso, a referência vai ser interna. Então, nós vamos utilizar a tensão de alimentação do microcontrolador. Isso quer dizer que a tensão de referência menor vai ser 0 e a maior vai ser 5 volts. Aí nós temos que converter, selecionar o canal que vai ser convertido, né? De todas as entradas disponíveis, você vai escolher uma através desses bits aqui, ó, do CHS3 até o CHS0, do ADCOM 0. Você vai escolher uma delas para ser convertida. Aí nós vamos ajustar o tempo de conversão. Isso também é uma coisa muito importante, tá? Que nós vamos ver lá para frente. E esse parâmetro ele depende do microcontrolador em si. Você vai ter que ter o datasheet do lado para ver o que o fabricante recomenda em termos desses tempos aí. E configurar de acordo com o que você acha necessário, com o que você acha melhor, né? Ou com o que a sua aplicação pede. Tá? Então esse tempo ele é configurado no ADCOM 2, nesses 2 bits aqui, ó. Quer dizer, nesse conjunto de bits, né? Do ACQT2 até o ACQT0. Tá? O tempo de conversão é determinado pelo tempo necessário para a conversão de cada um dos bits do conversor. Como ele tem 10 bits, então você vai ver lá no seu manual que existe um parâmetro chamado TAD, é o TAD, né? Que é o tempo para cada um dos bits. Você vai ter que multiplicar por 10 para obter o tempo de conversão dos 10 bits.
Na verdade é um pouquinho mais, né? Porque tem um primeiro tempo que é uma preparação e um segundo que é uma preparação para a próxima conversão. Então, na verdade, nós vamos ter 12 TADs para uma conversão segura. E os tempos envolvidos nós vamos ver já já aqui para frente. A seguir nós temos que ajustar o clock para o conversor. O conversor também usa um clock, né? Ele é um dispositivo dinâmico, ele trabalha com tempo marcado. Então temos que ajustar o clock para ele. Existem aí esse registrador de COM2 com esses bits aqui, ó, onde nós vamos selecionar a fonte de clock, vamos selecionar qual vai ser esse clock, que valor ele vai ter e assim por diante. E finalmente nós temos que habilitar o módulo conversor para que ele possa estar ligado e funcionando, né? Isso é feito no ADCOM 0 nesse bit AD-ON. Né? O nome já é bem sugestivo, AD-ON, né? Liga o AD. Ok? Então vamos seguir em frente. Vamos lá, 2. A primeira parte foi essa. A segunda parte, já que nós estamos falando de interrupção, nós vamos configurar as interrupções para o conversor AD. Ok? Então, a primeira coisa que a gente faz, vamos apagar o bit, que é o flag do conversor AD, né? Que é o AD-IF. Lembra lá das interrupções que a gente tem um IF, né? Um IP e um IE. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Esses três caras aí, no caso desse microcontrolador, que tem prioridade, né, de interrupção. Se o microcontrolador não tem prioridades, então a gente só tem o IF e o IE. Não precisa, não vai ter como manipular o IP, né? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz quando configura uma interrupção é apagar o flag, porque senão você ligou o microcontrolador, uma interrupção já aparece lá. Então o flag começa em 0, tá? E esse flag ADIF, ele está no registrador PIR1, ok? Depois nós vamos setar o bit de habilitação da interrupção do periférico, que é aquele que vai ligar o periférico individual. Ele vai dizer que o conversor AD está sendo usado com interrupções. Então esse bit é o IE, né? Lembra? O IE é o bit individual para cada um dos periféricos. Esse bit está no registrador PIE1. Vamos setar o bit de interrupção geral. Sim, tem que ter, né? Se não setar a interrupção geral, nada disso funciona. Então o geral tem que estar lá. Como nós vamos usar, se nós formos usar as prioridades, nós vamos usar como geral aquele GIEH e GIEL. Se nós não formos usar prioridade, é só o GIE, ok? Então aqui no caso nós vamos usar só o GIE. Nós não vamos usar prioridade para essa interrupção do conversor AD. Então nós vamos setar o GIE que está no INTCOM, no registrador INTCOM. Aí agora nós vamos ver o tempo de conversão. Depois que tudo isso está pronto, nós temos que aguardar o tempo de conversão para iniciar uma próxima, senão dá zebra, né? Isso aí só é necessário caso esses dois caras aqui, esse conjunto de bits aqui, ó, estejam todos em 0. Bom, se eles não estiverem todos em 0, aí sim, nós vamos ter que aguardar esse tempo de conversão. Mas se eu coloco tudo em 0, ele já não é necessário fazer isso. Nós vamos ver lá para frente. O processo de conversão é baseado na carga de um capacitor interno, que ele fica lá em paralelo com o pino de entrada selecionado. Então quando você liga tudo, liga a tensão naquele pino, esse capacitor se carrega com o valor dessa tensão. Logo depois do tempo de carga dele, ele é desconectado, ele deixa o pino voando e fica ligado somente à entrada do conversor. Então toda a conversão é baseada na carga desse capacitor. Tá? Então nós temos aqui, ó, o conversor do 18F4520 possui 10 bits. E para preencher cada um desses bits com o valor a ser convertido, será necessário um tempo denominado TAD, que a gente acabou de falar, né? Para a conversão completa são necessários 12 TADs. O valor de cada um desses TADs é especificado no datasheet de cada microcontrolador. E para o 4520 esse tempo é de 0,7 microsegundos. 0,7 é um valor mínimo, tá? Nós vamos ver aqui para frente. Então o tempo de 12 TADs é marcado por 12 vezes 0,7, que é o valor mínimo, né? Ok? Valores válidos para a utilização do oscilador Fosk. Isso quer dizer o quê? Quando eu estou usando o cristal oscilador como fonte de clock, isso aqui é válido. Tá? Se eu estiver usando um oscilador baseado no RC interno, o valor mínimo passa a ser de 1,2 microsegundos.
ok? No nosso caso, nós vamos usar o oscilador FOSC, tá? O cristal externo do microcontrolador. Os bits ADCS2 até ADCS0 do registrador de COM2 servem para ajustar a frequência do clock. Bom, eu já determinei qual vai ser o oscilador, agora eu preciso determinar a frequência. Então aqui estão as configurações possíveis desses 3 bits aqui. Se eu botar tudo em 1, eu estou usando o oscilador interno, com o RC interno, né? Se for 110, eu pego a frequência do cristal e divido por 64. Se for 101, eu divido por 16, divido por 4. Esse caso aqui volta a ser o FRC interno, né? Aqui é dividido por 32, por 8, por 2, né? O nosso circuito, a gente já está cansado de ver aí, está utilizando lá um 8 MHz. Então teremos 2 MHz a frequência interna, né? Porque o PIC divide isso por 4, né? E determinamos as propriedades de fabricação do PIC. Vamos ver aqui. Quer dizer, isso aí é dividir por 4, todos os PICs fazem isso, né? Então vamos ver aqui agora a próxima. O período para 2 MHz é de 0,5 microsegundos. Então, neste caso, o tempo de cada TAD seria 0,5 para o nosso conversor. O que é menor do que o tempo mínimo recomendado pelo manual, que é 0,7. Aqui está uma parte do manual que nos diz isso. Se eu olhar aqui, ó, AD clock período, ó, o mínimo é 0,7 e o máximo é 25 microsegundos, tá? Para o nosso caso aqui, né, que é o 18F. Ok? Então a gente precisa mudar essa configuração, né? Não pode deixar do jeito que está. Temos que usar um desses caras aqui, ó. Dividir por alguém aqui para melhorar esse tempo aí, né? Aumentar um pouco de 0,5 para uma coisa maior do que 0,7. Então eu vou começar aqui, ó, fazendo a divisão por 16. Aí eu teria 8 por 16, daria 0,5. O período para esse valor é de 2 microsegundos. Já é bem maior do que 0,7, né? Esse tempo aqui já seria usável. A gente já poderia usar ele. Só que, olhando de novo aqui a tabelinha, o tempo máximo é 25. Então tem bastante folga aí. Eu posso aumentar mais isso aqui para dar mais segurança, né, no meu tempo de conversão. Okay? Então a gente vai dividindo aqui pelos valores possíveis até obter um tempo razoável aqui que não seja crítico, né? Não seja um tempo muito pequeno onde a gente arrisque fazer a conversão errada. Ok? Então vamos seguir em frente. Bom, quarto passo, iniciar a conversão setando o bit Goldoni. Tá? Esse é um bit que está no Audicon 0. Quando eu boto esse bit em 1, eu digo assim, ó, começa a conversão. Eu disparo a conversão. Quando a conversão terminar, esse bit é automaticamente zerado. Então eu posso botar ele em 1, ficar vigiando ele. Quando ele for zerado, eu sei que a conversão terminou e posso fazer outras coisas. Mas como nós vamos usar a interrupção, esse bit aí a gente não vai precisar monitorar ele, né? Caso você não use a interrupção, é uma forma de você saber quando a conversão acabou. E fica uma coisa bem segura no teu programa aí, né? Bom, uma vez que ele foi para 0, indicando que a conversão terminou, eu posso ler o resultado nesses dois caras aqui, ó, no address H e no address L. E logo depois eu apago o bit de interrupção, o flag de interrupção, para que outra conversão possa acontecer. Né? Aí eu digo aqui que o nosso objetivo agora é ler um potenciômetro, isso foi na aula passada, né, na conversa passada. Agora nós vamos ler, na verdade, um controlador de temperatura, um sensor de temperatura, que vai estar ligado no pino RA0. Ok? Então vamos ver aqui, o que mais a gente tem aqui nos slides. Ah, sim, isso aqui é importante, se bem que a gente viu isso lá na aula passada também, que é o truncamento dos registradores, né? Que nós utilizamos aqui a rotação para fazer juntar os dois num só, né? Num valor só. Usamos a rotação e o AND, né? Aquela operação AND não, OR, né? O OR bit a bit, para poder gerar um valor só com esses dois registradores. Muito bem, vamos lá. Vamos passar então aqui para o nosso software, né? Esse aqui é o nosso programa, onde a gente faz o teste do LM35. Tá? Não mudou muita coisa não, eu coloquei aqui a nossa interrupção de alta prioridade, né? Como trata ADC, aonde eu vou entrar, assim que houver uma conversão, assim que o bit for para 1,
eu vou chegar aqui, ó, e vou verificar se a conversão realmente, se a interrupção realmente veio do AD, né? Se esses dois caras tiverem 1, esse cara aqui é o if, toda vez que a interrupção ele vai para 1, e o IE, que é o que habilita a interrupção do periférico individual. Os dois estão em 1, eu entro aqui. E o que eu vou fazer? Olha lá, a mesma coisa que a gente fez, né? Não muda nada. A única coisa que muda aqui agora é que, devido a gente estar usando um sensor, eu tenho um parâmetro de ajuste desse sensor aqui, ó, que está no datasheet dele. Ok? Está no datasheet do sensor isso aqui. O datasheet dele, ele está aqui, ó. Se eu for olhar, esse cara aqui, ó, o principal parâmetro que nos interessa aqui agora é esse aqui, ó. A conversão dele é 10 mV por grau Celsius. A escala, né, o fator de escala dele. Então, a cada grau Celsius que a temperatura em cima dele aumenta, a saída dele varia em 10 mV. Certo? Então, isso aqui, por enquanto, é o que nos interessa. Tem vários outros fatores aqui que não vêm ao caso aqui agora. Vamos ter isso aqui em mente, 10 mV em cada grau Celsius. Então, esse valor aqui, essa conta aqui, ó, essa expressão, era que a gente usava lá atrás, né? Ela me dá o quê? Me dá o valor do conversor em binário. Não é isso? Para cada volt que eu coloco na entrada, eu tenho um valor de entre 0 e 1023 na saída. A gente viu lá no exemplo passado. Agora, quando a gente multiplica isso por 100, a gente pega essa escala e faz uma adaptação para o conversor que nós vamos usar, para o sensor que nós vamos usar. Aqui está a configuração da interrupção do AD, sem novidades. Né? No Voidman, ó, eu tenho lá a configuração dos ports. Estou colocando aqui, ó, de novo o RA0 como entrada, que é o que a gente vai ligar ao conversor. Aí aqui eu tenho o AD ligado, tudo igualzinho, não mudou nada. Okay? Agora vem a novidade, né? Uma vez feito isso, nós vamos fazer a amostra do sensor de temperatura. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ó. Nós não temos lá o nosso teclado? Então eu vou ter que, umas determinadas teclas daquele teclado, eles vão servir para a gente ajustar os valores de temperatura máxima e os valores da temperatura atual. A temperatura máxima, aliás, né? A temperatura atual vai ser dada pela saída do sensor. Então eu posso ajustar lá com o meu teclado um valor de temperatura máxima. Eu posso botar lá, por exemplo, suponha que você vai pegar esse exemplo aqui e vai montar ele, vai botar no seu carro. Você é um cara que é apaixonado por carro, né? Então você vai botar ele lá no seu carro. Você vai pegar o sensor, encostar lá na carcaça do seu motor, por exemplo, trazer para dentro do seu carro e botar um painelzinho digital lá, um tecladinho com um LCD bem iluminado, bonitinho. Aí você quer acompanhar a temperatura do motor do seu carro, né? A gente sabe que todo carro tem lá um sistema que monitora a temperatura, isso é fundamental, né? Porque quando a temperatura passa do valor, você tem um prejuízo aí considerável. Então você quer monitorar, você quer saber, pô, eu quero acompanhar, quero ter alguma coisa paralela aqui, né? Então você põe isso lá, e muitos carros aí, muitos, né? Não são poucos não, por economia, sei lá por quê, o valor da temperatura do motor não está no painel, está lá uma luz vermelha que quando ela acende já está de mar, né? Então, isso aí pega a gente de surpresa toda hora. Quando você tem um cara mostrando qual é a temperatura do motor, a situação muda. A informação que você está recebendo é bem mais precisa. Então você vai estar lá com o seu display mostrando, ó, o motor está a 60 graus, está a 70, está a 80. Suponha aqui no seu carro, no caso do seu veículo, o sistema de arrefecimento tem que entrar aos 90 graus. Ok? Você vai estar monitorando isso com esse sistema. Quando chegar a 91 graus, o teu ventiladorzinho lá, o teu sistema de arrefecimento tem que ligar. E a temperatura tem que começar a cair. Tá? Então lá dentro do seu carro, o teu sistema está lá monitorando, ele vai ter também um LED escandaloso lá, que se passar da temperatura que você indicou, ele vai acender. Vai acender e vai te chamar a atenção bonito. E você vai ficar de olho, opa, peraí, isso tem que ligar, tem que apagar daqui a pouco. Okay? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Estou vendo se a temperatura do sensor é maior do que a temperatura que eu programei, certo? Se for, eu vou fazer essas jogadas aqui, ó. Aí eu vou mostrar a temperatura máxima, que é o que eu programei pelo teclado, e vou mostrar a temperatura atual.
tá? Ora, vamos olhar o nosso circuito aqui. Vamos dar uma olhada nele. Esse primeiro circuito aqui é um exemplo de como funciona o conversor. Esse é o LM35. Se eu ligar isso aqui, ó, vocês vão reparar que ó, ele está marcando aqui 42 graus. E a saída dele está em 0,42 volts, ou 42 milivolts. Se eu aumentar aqui para 41, olha lá, ó, tá vendo? Cada 1 grau Celsius ele varia de 10 milivolts. Ó. Isso aqui é real, tá? Você pode comprar o conversor na rua aí, que ele vai te responder exatamente como está aqui. Tá? Mas isso aqui foi só um exemplo para a gente ver como ele funciona. Vamos ver aqui o circuito que nós vamos usar realmente, que é esse aqui, né? Então está aqui o nosso conversor ligado no RA0, tá bom? E o que acontece? Eu vou ter aqui nesse tecladinho os comandos onde eu vou programar esse negócio aqui. Opa, desculpa, peraí, vamos ver mais uma coisa aqui. Eu tenho o nosso LED aqui, ó, o LED escandaloso. Ele está ligado aqui no Temp Over. Então o Temp Over é o RC3, tá? Vamos ver lá no nosso programa quem é o RC3, ó, tá aqui, ó. Se a temperatura do sensor for maior do que a temperatura, eu pego o RC3 e jogo em 0, amostro as temperaturas, pego o RC4 e jogo em 0 e eu pego aqui ó, o meu IE, que é o habilitador de interrupção, e coloco em 1. Se eu olhar lá na interrupção, eu coloquei ele em 0, tá vendo? Quando a interrupção aconteceu, eu fiz a leitura do conversor, fiz aquela matemática lá para dizer qual é a temperatura que o sensor está lendo e coloquei ele em 0, quer dizer, eu desabilitei a interrupção. Aí aqui embaixo, no meu loop infinito, eu vou lá, mostro isso no painel, uma vez que eu mostrei, já está lá bonitinho, parado, eu coloco ele em 1 de novo e deixo a próxima interrupção acontecer. Tá? Se isso aqui não for verdade, isso quer dizer, se a temperatura do sensor for maior do que aquilo que eu programei, isso aqui vai acontecer. Se não, o que acontece? Olha, o que acontece aqui nesse caso? Se eu pegar o RC3 e botar em 1, o que eu estou fazendo? Ó, se eu botar 1 aqui, esse LED acende. Ok? Então, se eu botar o RC3 em 1, o LED está aceso. Isso é sinal de que a temperatura do sensor que ele está lendo passou daquilo que eu programei. Então eu boto lá no meu display, ó, atenção, temperatura alta, tá? Boto o meu RC4 em 1 e habilito de novo a minha interrupção. Quem é o RC4? Que curiosidade, né? Ó, o RC4 é uma temperatura alta. É um bit de temperatura alta. Aqui eu não estou usando ele não está sendo usado para nada, mas ele pode ser usado, por exemplo, caso você queira, não é? Talvez isso nem seja aconselhável, mas você pode ligar aqui ó, um relé, que esse relé vai ligar o teu sistema de arrefecimento na marra. Tá? É um sistema totalmente paralelo. Se o sistema de fabricante falhar, você tem esse cara aqui em paralelo. Ok? Mas vamos prosseguir. Então é isso aqui que eu faço, olha. Tá? Eu posso ajustar a temperatura, tá? Com uma determinada tecla e dependendo da leitura que eu fizer, eu armo ou não aquele relé, aquele LED lá. Tá? É isso que nós estamos fazendo aqui no nosso programa. Vamos ver isso aqui funcionando? Para a gente poder ver como é que isso aqui está sendo feito lá. Tá? Ele faz a amostragem toda vez que há uma conversão lá na interrupção, já foi visto, né? E vamos ver aqui qual é a tecla que nós vamos usar. Ó. Tem a tecla 3, que incrementa a temperatura, e tem a tecla 2, que decrementa. Tá? Aquela leitura do teclado clássica que nós já estávamos vendo. Vamos dar uma olhada isso lá no simulador para ficar mais claro, né, o que nós estamos fazendo na verdade. Bom, primeiro nós temos que compilar o nosso programa e carregar ele, né? Vamos lá. Vamos compilar aqui o nosso amigo. Já compilou? Rápido assim? Não. Cliquei, mas não ativou. Vamos lá. Vamos compilar. Então, eu acho que deu para entender, né? Eu faço a leitura do teclado aqui, como a gente fazia antes, né? Clássico, essa parte aqui, né?
código recebe ler teclado, que é a função que monitora o teclado. Se eu pressionei a tecla 3, eu vou incrementar até o valor máximo, né? Se eu pressionei a tecla 2, eu vou diminuir até o valor mínimo. Nós não estamos levando em conta aqui temperatura negativa, tá? Isso fica para mais tarde. E uma vez que há uma interrupção, houve a conversão, que o que eu faço aqui? Ó, boto o Adcom bit Goldone em 1, ó, bem dentro do rádio. Então eu estou o tempo todo botando ele em 1. Tá? Então cada vez que há uma conversão, termina uma conversão, né? Que o bit I é igual a 0, porque eu coloquei isso lá dentro da interrupção, terminou uma conversão, eu boto ele em 0. Aí esse if aqui entra e vai amostrar, vai fazer a amostragem no meu display. E se a temperatura do sensor for maior do que aquela temperatura que eu programei, eu tenho essa situação aqui. Ó, ele compilou. Compilou com sucesso. Vamos lá, vamos carregar esse cara aqui. Uau. Eu já estou aqui, ó, com o arquivo já apontado direitinho, né? Que eu já tinha feito aqui os testes, ó, hoje é dia 18/2, tá direitinho. Mas vamos lá aqui, ó, pra gente poder ver que é isso aqui mesmo, ó. Tá vendo? XC8, LM35, ó. Ó, teste LM35, dist, default, production, e tá aqui ele. Então, abrir, vamos carregar ele, tá carregado, e agora eu vou dar o play aqui no simulador. Tá? Então, olha lá, já caiu de cara, ó, temperatura alta, ó, o LED aceso lá. Então eu posso vir aqui, ó, eu tenho aqui o menos e tenho aqui o mais, ó. Tá isso no sensor, tá? Então, já que a temperatura tá alta, eu vou diminuir, ó. Ah lá, eu programei o máximo para 50. Na tecla 3, não é? Ó? Então, ó, olha lá a temperatura subindo, ó. Tá? E aqui eu tenho o máximo do meu sensor. Então agora se eu vou voltar isso aqui, ó, para 90 graus, por exemplo. Vamos subir bem aqui, ó. 80, né? Vamos botar em 80. Tá, aí o meu sensor está indicando que a temperatura no ambiente está em 49. Então se eu pegar aqui e começar a aumentar a temperatura do meu sensor, olha lá, está subindo. Suponha que o seu carro só pode ir até 80, né? Se o motor passar de 80 dá zebra. Então, vamos lá, subindo. O LED está lá apagadinho. Quando eu chegar a 80, olha lá, passou da temperatura, imediatamente ele te dá o alerta e acende o LED. E ó, se você notar aqui, ó, o RC4 foi para 1. Então se eu tiver um relé ligado aqui no RC4, ou seja lá o que for, ele vai ser ativado. Então eu posso muito bem, através desse cara, ligar um sistema de arrefecimento em paralelo. Posso ligar o do próprio automóvel, você vai ter que fazer uma loucura aí para conseguir fazer isso. Ou colocar de uma forma qualquer lá um sistema paralelo, que vai diminuir a temperatura do motor. Ok? Então essa é uma aplicação prática, que você pode usar aí a qualquer momento. Tá? Então se eu vier aqui agora, suponha que o teu sistema de arrefecimento ligou, eu vou começar a baixar a temperatura, passo a passo. Ó, começar a baixar até que eu não tenha mais a temperatura alta lá. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui esse cara aqui, eu ajustei ele, ó, ele tá mexendo aqui no... Tá vendo aqui, ó, 40, 50, ó. Ó, ele não está de grau em grau, tá? Ele está de 0,1, né? Ó, 78, ó, 78.9, ó, tá bom? Ó? E outro detalhe importante é que eu não estou considerando lá no nosso programa a parte fracionária, tá? Eu só estou lendo a parte inteira aqui da temperatura. Então ele pode estar aqui um pouquinho apressado aqui na frente, ó, 40, 50, ó, viu? Então 7950 ele já dispara lá, ok? Ele já me diz que a temperatura está alta. Aí diminuiu, ele já mostra a temperatura normal. Ok? Então essa é uma aplicação prática. Você pode comprar esse conversor aí na rua, isso é baratinho, não custa nada. Pode ligar ele direto aqui como está aqui, ó.
diretamente no pino do pique, não tem problema nenhum. Alimenta ele lá com a mesma voltagem que você alimenta o pique, coloca aqui, faz os ajustes que nós acabamos de ver lá no programa e tá feito. Isso aqui vai funcionar com uma beleza. Esse cara mede, você deve ter visto lá no datasheet, não sei se deu para ver, mas ó, ele mede de menos 55 a 150 graus. Motor de carro, ele começa a refrigerar, ele começa a ser arrefecido aos 100, 110 graus, alguns aos 95. Mas nunca chega a 150 não, se chegar é um desastre completo. Então, ele pode ser adaptado para você fazer isso. Tá? É uma das aplicações. Por enquanto é só. Na próxima a gente vai ver uma outra aplicação prática. Até lá, muito obrigado por terem assistido.